expiação pelo sangue. Expiação pelo sangue. Como eu já falei, isso é uma doutrina chamada de lasmologia, que vem do grego, não é? O termo aí que tem a ver com expiação. Expiar é tirar o pecado. Tirar o pecado. O que diz lá em João capítulo 1, versículo 29? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, irmãos, eu não estou entendendo nada. Porque se Jesus tirou o pecado do mundo, por que nem todos são salvos? Ele já tirou o pecado do mundo. É aí que você tem que entender a doutrina da expiação. Muita gente confunde a doutrina da expiação com a doutrina da redenção. Expiação diz respeito ao pecado adâmico, o pecado que passou a toda a humanidade, porque a Bíblia diz que pela desobediência de um só homem, não é? Deus acabou por nivelar. Deus ali não foi apanhado de maneira desprevenida, é claro. E quando o primeiro casal pecou, o que Deus fez? Deus poderia pôr fim no projeto ser humano, Deus poderia acabar com tudo naquela hora, porque Ele é Deus, mas Deus já tinha um plano pré-estabelecido. E o que Deus fez? Deus nivelou a todos. Diz a Bíblia que Deus encerrou a todos, debaixo da desobediência, Ele encerrou a todos, colocou todos no mesmo nível. Ninguém é melhor do que ninguém, todos estão no mesmo nível. Deus colocou todos debaixo da desobediência. Agora veja a segunda parte do versículo: para com todos usar de misericórdia. Alguém diz que esse todos não quer dizer todos, quer dizer alguns, mas você sabe que o segundo todos é todos, porque o primeiro é todos, não é? Quer dizer que foram só alguns que pecaram? Não, foram todos. Deus colocou todos debaixo da desobediência, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas por que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência? Diz a Bíblia: Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Quando diz que Deus usa para com todos de misericórdia, isso está ligado à expiação. Por quê? Porque a expiação diz respeito ao pecado original, diz respeito ao pecado que passou a todos os homens. Ou seja, Jesus veio ao mundo morrer para que todos os seres humanos tenham a possibilidade de, em Cristo, obter o que? A redenção. Aí entra outro conceito. A redenção não deve ser confundida com a expiação. Expiação diz respeito ao pecado original, redenção diz respeito ao pecado do pecador. É diferente. Pecado original, por isso que a Bíblia diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, irmãos, há dois erros que nós temos que evitar. O primeiro deles é o universalismo. O que é o universalismo? O universalismo é aquele que, com base na expiação, que é nesse caso, claro, ilimitada, porque diz respeito ao pecado original, então é uma expiação geral, não é uma expiação apenas dos eleitos, como alguém disse, não é uma expiação parcial, é uma expiação total, diz respeito ao pecado original. Então, com base nisso, muita gente é levada a pensar que se Jesus morreu por todos, logo todos serão salvos, haja o que houver. O universalismo, levado às últimas consequências, vai dizer que até o diabo será salvo. Veja como isso é um desvio da palavra de Deus. Eu ouvi, aliás, um pregador um dia desses, não me pergunte o nome dele, aliás, um pregador muito famoso, mas não me pergunte o nome dele, e ele falou assim: meu irmão, ele leu esse versículo, João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele começou a dizer: meu irmão, o pecado não existe mais na relação entre Deus e o ser humano. Aí ele disse para o auditório: pense aí num camarada que você tem certeza, se bem que nenhum de nós tem certeza disso, isso aí é um assunto que diz respeito a Deus, mas o pregador disse: pense numa pessoa que você tem certeza que não vai estar no céu. Aí a maioria falou Hitler, falaram outros nomes lá, mas a maioria falou Hitler. Aí o pregador disse: então, meu irmão, imagine,
você vai estar lá no céu, você vai estar assentado à mesa, vai estar havendo um grande banquete lá no céu, e dali a pouco alguém senta do seu lado, e você olha para a pessoa e diz: meu Deus, não é possível, Hitler, você por aqui? Mas Hitler, você é crente? Não. Mas Hitler, você participou da escola dominical? Não. Hitler, você foi batizado nas águas? Não. Hitler, você creu no Evangelho? Não. E por que você está aqui? Não, é porque o sangue de Jesus tira o pecado de todo mundo. E aí a plateia ali começou a vibrar. Meu amado irmão, isso é uma heresia, porque isso se chama universalismo, que Deus vai salvar a todos, independentemente da pessoa crer ou não. Só que a nossa Bíblia, a minha e a sua Bíblia, no texto áureo dela, o que está escrito? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. É aí que entra o lado da redenção. Então por que nem todos são salvos? Porque é preciso crer e se arrepender. E aí entra o lado da redenção. Mas não confunda com expiação. A expiação, claro, é do pecado, mas para o ser humano receber a salvação, entra o aspecto da redenção, que nós vamos citar depois. Mas eu dizia que tem dois erros que nós temos que evitar. O primeiro erro é o universalismo, é aquele que diz que todos serão salvos, já que Jesus morreu por todos, já que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então ninguém se perderá, todos serão salvos, até o diabo vai ser salvo. Isso é heresia, fuja disso. Agora, um outro erro, que não é um erro tão exagerado como esse, mas também é um desvio da palavra de Deus, é a chamada expiação limitada. Cuidado com esse desvio também, porque o que diz a expiação limitada? A expiação limitada é um conceito que diz o quê? Que diz que, na verdade, Jesus morreu apenas pelos eleitos. Deus tem uma lista prévia daqueles que vão ser salvos, e aí então Jesus só morreu por estes, não morreu por todos. E a Bíblia tem versículos que dizem claramente que Jesus morreu por todos. E para defender essa teoria da expiação limitada, tem que fazer um malabarismo muito grande, porque simplesmente todas as vezes que a Bíblia diz todos, alguém dirá: não, não é todos, é só uma parte, ou são todos os tipos de pecadores. Veja, tem que fazer um malabarismo, mas a Bíblia é muito clara: a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Diz lá em Hebreus 2:9 que Jesus provou a morte por todos os homens. Ele morreu por todos. A morte de Jesus foi por toda a humanidade, porque todos pecaram. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por que Jesus viria ao mundo só para morrer por um grupo seleto? Onde está a justiça de Deus nesse sentido? Olhando para toda a Bíblia, claro, porque a Bíblia é análoga, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então isso aí tem gerado debates e muita confusão e tal, e de um lado está os calvinistas, do outro lado estão os arminianos, e aqueles que dizem monergistas, e aqueles que não, nós somos sinergistas. Isso aí tem gerado muita confusão. Eu aconselho os irmãos não tomarem parte desse tipo de debate que não leva a nada. Esse debate vem desde o quarto século, na verdade, nem é desde o século 17, porque no século 17, quando houve ali aquele caso dos chamados remonstrantes, que eram os arminianos, que depois nós podemos até explicar melhor isso, quando houve aquele caso dos remonstrantes contra os gomarianos, ou os gomaristas, não é? De um homem chamado Gomar, ou Gomaros. Quando houve essa disputa entre eles, na verdade foi algo que foi... na verdade se acendeu novamente uma disputa, porque Gomaros chamou Armínio, eles eram colegas ali de estudos, de faculdade, de universidade, vamos dizer assim. Gomaros chamou Armínio de pelagiano. Pelágio era aquele homem do quarto século que teve uma disputa com Agostinho, um outro teólogo, dizendo que a salvação
na verdade, também conta com a participação do homem. O homem é bom em si mesmo, e pelas suas obras o homem pode ser salvo. E ali Agostinho, ele rechaçou isso e teve mais peso até ali a opinião de Agostinho, e surgiu até algo que foi tentando agradar os dois lados, que é o chamado semi-pelagianismo, não é? Mas veja, no século XVII houve ali, na verdade, o reavivamento, no sentido negativo, não é? Dessa polêmica. Essa polêmica foi reavivada, e isso vem de longa data. Então compensa você hoje querer provar por A mais B. Agora nós temos uma convicção, nós que somos pentecostais, não é? Que temos a herança aí de Wesley, etc., e um pouco mais para trás também de Armínio. Mas não precisa também fazer essa guerra e dizer, não, eu sou arminiano, e bater no peito e ficar brigando. Não, meu amado irmão, nós somos salvos em Cristo. Não precisa ficar brigando com calvinista, não precisa chamar calvinista de herege, porque calvinista não é herege, assim como também arminiano não é herege. Não entre nessa disputa inglória. O calvinismo é uma cosmovisão diferente do cristianismo, o arminianismo também. Mas não adianta ficar, porque você sabe que não tem a Bíblia calvinista e a Bíblia arminiana. Não adianta a pessoa dizer, não, esses versículos aqui defendem o calvinismo, aí o outro, não, mas esse aqui defende o arminianismo. E aí? A Bíblia então não seria uma harmonia, mas na verdade o que haveria aí seria uma antinomia? De jeito nenhum, irmãos. A Bíblia é harmoniosa, a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia fala da soberania de Deus, a Bíblia tem a doutrina da eleição, a Bíblia tem a doutrina da predestinação, tudo isso está na Bíblia. Mas a Bíblia também tem a doutrina do livre-arbítrio, não é? Embora o termo livre-arbítrio não apareça, assim como também na Bíblia não tem o termo trindade, não é? Mas a doutrina da trindade está lá. A doutrina do livre-arbítrio é uma doutrina também, porque tem vários versículos que corroboram essa doutrina. Então, meus queridos irmãos, nós não precisamos entrar nessa disputa inglória, mas nós precisamos entender que a expiação limitada, ela não passa no teste da palavra, não resiste a uma exegese isenta, cuidadosa, criteriosa, porque na verdade a Bíblia é clara ao dizer que Jesus provou a morte por todos os homens. A Bíblia é clara ao dizer que Deus amou o mundo. O termo mundo ali no grego é cosmos, mas diz respeito à humanidade. O contexto mostra que Deus, na verdade, amou toda a humanidade. Não foi uma parte, não foram apenas os eleitos. Mas irmão Ciro, e aquele versículo lá de Apocalipse, capítulo 17, versículo 8, que diz que, na verdade, os nomes estão escritos antes da fundação do mundo. Isso está escrito mesmo na Bíblia? Você leu com atenção? A Bíblia não diz antes, a Bíblia diz desde a fundação do mundo. Desde, não confunda antes com desde. O termo no grego é apô, que quer dizer desde, a partir de. Ou seja, a partir do momento em que Deus fundou, Deus criou o mundo e colocou o primeiro casal, Adão e Eva, e etc, e disse para eles, crescei, multiplicai-vos, e a terra foi se enchendo, e o homem foi tendo, o ser humano foi tendo relação com Deus, comunhão com Deus. Noé, por exemplo, teve comunhão com Deus, Enoque andou com Deus, e assim por diante. E houve uma linhagem piedosa, e houve aqueles também que se desviaram do Senhor. A linhagem de Caim, foi da linhagem de Caim que surgiu aquele homem chamado Meujael, que significa Deus não existe. Mas na medida em que o ser humano foi tendo relação com Deus, é nesse sentido que a Bíblia diz que os nomes passaram a ser, tanto que na nossa versão corrigida de Almeida, o tempo verbal até não ajuda, porque diz foram escritos no livro da vida. Mas se você estudar melhor, você vai ver que ali o tempo verbal, no inglês você vê isso melhor, em outros idiomas você vai ver que o tempo verbal ali mostra que este livro, na verdade, as pessoas estão sendo inseridas nele. Não é que já foram inseridas, não é que é uma lista prévia de eleitos, não. A partir da fundação do mundo,
desde... É também o caso daquele versículo que diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Desde, não antes. O que quer dizer isso? Muitas vezes nós usamos até esse versículo para dizer que Jesus, ele já foi morto lá no plano de Deus, no plano, claro, isso também tem a igreja, por exemplo, estava no plano de Deus, na presciência de Deus, como está lá em Efésios capítulo 1, mas esse versículo de Apocalipse 13:8, não diz isso. Esse versículo na verdade diz o quê? Diz que todos os cordeiros que foram mortos de maneira sacrificial, até Jesus realizar o único e perfeito sacrifício pela humanidade, todos os cordeiros que foram sendo mortos de maneira sacrificial, eles apontavam para o sacrifício perfeito. Todos os animais mortos de maneira sacrificial, eles foram apontando para Jesus. Nesse sentido, Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde, não antes, desde a fundação do mundo. Aliás, o primeiro animal que foi morto de maneira sacrificial, ou os primeiros, já podem ser considerados. Quando Adão e Eva descobriram que estavam nus porque pecaram, e Deus teve que vesti-los de peles, não foram mortos ali animais, também o sangue não foi derramado, nesse sentido, fazendo aí a aplicação que nós acabamos de mencionar, de Apocalipse 13:8, aqueles animais que foram mortos também, eles apontam para o sacrifício perfeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então, irmãos, adiante. A expiação limitada também é um desvio, temos que ter cuidado, mas temos aí termos para a salvação, para os irmãos estudarem: expiação, redenção, propiciação e imputação. Eu não vou me deter nisso agora, porque depois vai ter um tópico para cada um desses termos. A necessidade da expiação também para os irmãos estudarem. A diferença que eu acabei de mencionar entre expiação e redenção: expiação é do pecado do pecador, redenção é da pessoa do pecador, é individual. Você entendeu a diferença? Expiação, porque alguém vai dizer, não, se Jesus morreu por todos, todos obrigatoriamente têm que ser salvos. Mas Jesus morreu por todos no sentido de que ele assumiu a culpa do pecado. Foi como se uma enorme seringa, porque Jesus nunca teve pecado, Jesus nunca pecou. Aliás, ele nunca deixou de ser Deus, ele se fez homem sem nunca ter deixado de ser Deus. Ele é o Deus homem. Então Jesus nunca teve pecado algum, nem por pensamentos, ele nunca pecou. Mas nós pecamos. Então quando Jesus morreu no nosso lugar, foi como se uma enorme seringa, vamos dizer assim, tivesse sugado todos os pecados de toda a humanidade e injetasse em Jesus, no sentido de que ele assumiu, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele mesmo nunca pecou, mas ele assumiu a culpa daqueles pecados. Então, meus irmãos, nesse sentido é que falamos da expiação. Isso é expiação. Agora, a redenção, que é na verdade o próximo tópico que nós vamos abordar, redenção é da pessoa do pecador. E tem também aí a propiciação, que tem a ver com Deus em relação ao pecador já perdoado. Então o pecador já perdoado, ele pode falar com Deus, ele pode se aproximar de Deus. Você lembra daquela parábola do fariseu e do publicano, quando o publicano disse, tem misericórdia de mim, pecador? O termo ali no original é ilasmo, daí que vem ilasmologia, que é a doutrina da expiação, não é? E que também tem a ver com propiciação, porque nesse sentido a propiciação, ela está contida, tudo é regido na verdade pela expiação. Expiação, redenção e propiciação, elas estão intimamente ligadas, são conceitos diferentes, mas estão intimamente ligados. Então o ser humano, quando ele é alcançado por essa bênção maravilhosa da propiciação pelo sangue, a propiciação pelo sangue, ele pode se aproximar de Deus não pelos seus próprios méritos,
Mas Deus de fato, quando olha para mim e olha para você, fazendo aqui uma ilustração, Ele nos vê através do sangue de Jesus. Ele olha para nós, mas Ele está vendo na verdade o que Jesus fez por nós. Então, não que eu mereça ter comunhão com Deus, não que eu mereça desfrutar do privilégio de servir a Deus, isso é para nós também não nos gloriarmos. Se a pessoa entender as doutrinas da salvação, nunca mais ela vai se sentir melhor do que alguém. Ela vai ver se ela vai perceber que se ela tem alguma coisa, se ela é alguma coisa, se ela tem alguma consideração, tudo isso é pela graça de Deus. É porque nós fomos alcançados pela graça do Senhor. Não é porque alguém é mais importante ou melhor do que ninguém. Meus irmãos, que nós estejamos então atentos a isso.